Nós estamos em contato agora com o Geiso Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Geiso, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Geiso, vamos começar falando de movimento de mercado financeiro. Nós tivemos em abril a primeira queda mensal do dólar que tem dado muito problema do lado da inflação, não é? E hoje ele registra agora queda de 0,48, está mudando bastante. A última que eu vi está com a cotação de venda em 5,40, bolsa de valores praticamente estável agora. Mas eu queria juntar isso daí com questão de balança comercial, que nós tivemos aí um resultado muito positivo. A balança teve um superávit de 10 bilhões e 349 milhões de dólares no mês de abril, né? E no mês passado as vendas somaram 26 bilhões 481 milhões e as importações 16 bilhões e 132. De acordo com o governo, o maior superávit mensal para um único mês desde o início da série histórica em 89. Né? Antes, o último resultado positivo foi em julho do ano passado. E nós temos visto esse movimento que não significa exatamente um extremo vigor do comércio internacional do Brasil, né? Nós tivemos esse movimento baseado, em partes, pela queda mais abrupta da importação, dado que, se a gente for observar em termos de exportação, nós tivemos 26 e mês passado foi 24, ou seja, muito próximo. Então, o saldo veio positivo muito mais por uma redução da importação do que efetivamente por uma melhora no conjunto do saldo, ou seja, o nosso comércio exterior tenha sido mais pungente e efetivamente gerou esse resultado. Mas falando sobre o dólar, acho que um dos pontos importantes que a gente precisa trazer em consideração a isso é aquela crítica que nós fazemos desde o ano passado, que o excessivo diferencial que você tinha dos juros brasileiros correlacionados aos pares internacionais, ou seja, os outros mercados emergentes, deixava que o Brasil não tivesse uma atratividade e gerasse uma volatilidade cambial muito grande e impactasse a inflação, tudo isso consecutivamente, digamos assim. Mas esse cenário agora, nós passamos exatamente por um mês de um câmbio estável, ou seja, ele teve um movimento linear para uma direção. E isso é um dos pontos mais importantes, isso é um dos pontos que mais afeta, por exemplo, tanto importadores quanto exportadores. E agora nós tivemos esse alívio, ele já se refletiu em alguns indicadores de inflação e o dólar continua nessa mesma toada, acompanhando boa parte do dólar internacional, mas também respondendo a um fluxo que nós tivemos positivo de investidores estrangeiros aqui. E, em partes, o retorno desse investidor estrangeiro é que, com o ciclo de aperto monetário, ele tem a possibilidade, novamente, ainda não completamente, de ter aquele famoso carry trade, ou seja, ele tem a opção de juros dentro desse mercado com um câmbio mais estável de alocar o dinheiro no Brasil. Mas com juros ainda baixos, né? Nós devemos ter uma nova elevação na Selic neste mês, mas muita gente ainda avalia que os juros estariam baixos para o cenário de certeza que nós temos no campo fiscal, e é pandemia, é uma série de entraves que nós temos, é CPI da Covid, então é muito ruído para pouca remuneração. Mas, Denise, os juros no Brasil sempre embutiram um fiscal ruim, sempre embutiram a possibilidade de algo que não estivesse muito bom. Isso é o reflexo que nós vimos, por exemplo, nos vértices mais longos da curva de juros. Se nós pegarmos, por exemplo, um DI janeiro 19, agora a gente está falando dele 8,84%. Dado que nós temos a taxa nominal, que é a atual, que está indo para 3,50%, é um diferencial de juros bem considerável se a gente for comparar com outras taxas internacionais. Ou seja, este cenário ele já embute, de certa maneira, estes problemas. Daí o diferencial é você trazer um juros curto um pouco mais atraente e fazer com que gere uma estabilidade cambial que, ao mesmo tempo, de certa maneira, gera também uma estabilidade inflacionária. São dois pontos muito importantes. Obviamente, o cenário de melhor dos casos é que se você tivesse um fiscal e um político muito bom, que aí sim essa valorização seria mais intensa ainda, e o Brasil, dadas as características da própria economia brasileira, ele consegue se beneficiar de um câmbio valorizado, ainda assim com o setor externo se beneficiando, porque a questão inflacionária acaba pesando muito. Nós vimos no ano passado, disparado o real desvalorizado, a pior moeda de todas, mas ainda assim no campo externo nós tivemos um bom resultado de balança comercial, mas ele poderia ter sido muito, muito melhor, e mesmo esse ano. Nós tivemos aí nos primeiros 4 meses um saldo positivo só de balança comercial de 18 bilhões 257 milhões e a gente não vê
uma diferença tão grande assim nessa questão do comportamento do dólar, pelo menos que tínhamos até o mês passado, né? Foi uma expansão de mais de 100% em relação ao mesmo período de 2020, né? Então, mesmo com contas externas aí melhorando, balança comercial puxando, a gente ainda vê muito foco nessas questões aí de curto prazo do país, essas situações que a gente tem de resolver e discussão de orçamento e tudo mais, né, gente? Exatamente. Nós estamos tentando eliminar agora, de alguma maneira, um dos elementos que gerava, assim, carregava, embutia um risco grande dentro do câmbio, que era a própria volatilidade cambial. Ou seja, esse elemento está começando a diminuir. Não é certeza que ele vai diminuir, a gente pode reverter isso em algum momento, algum problema local, algum problema internacional pode reverter isso de alguma maneira. Mas o voo solo da perspectiva de elevação de juros, ele já traz um pequeno alívio. O outro alívio vai vindo das reformas. Se nós conseguimos avançar com as reformas, vem o segundo alívio. O terceiro alívio vem efetivamente do processo de imunização, que está relativamente avançado no Brasil, até comparativamente com outros países, mas poderia ser muito, muito, muito melhor. Ou seja, se esse processo de vacinação começar a avançar cada vez mais, se a gente conseguir passar um processo de imunização no Brasil que permita que o próximo semestre seja mais aberto em termos de atividade econômica, também é outro reflexo que nós temos, tanto nos vértices da curva de juros como no câmbio. Então você começa a desembutir o risco, você começa a desembutir os problemas e começa a embutir os bons problemas, ou seja, você pode começar a embutir nas curvas de juros a perspectiva de elevação de juros pela melhora da atividade econômica e não por riscos fiscais políticos ou efetivamente problemas sanitários. Quando você começa a trabalhar num cenário mais normal de desafios, não que vai ser fácil você ter uma retomada vigorosa da atividade econômica, mas pelo menos você tira de cena aquelas dificuldades mesmo que não eram previstas, o orçamento que não anda, risco de pedalada fiscal como nós tivemos no começo do mês de abril, depois as dificuldades de controlar a pandemia aqui no Brasil, de avançar com vacinação. Então são fatores novos numa situação do Brasil que já não era das mais confortáveis, né? Nós já vivemos sob a égide do que nós chamamos em termos econômicos, de um risco de cauda gorda, ou seja, a própria pandemia foi um enorme risco de caudal que não se esperava, atingiu o mundo inteiro, mas a maneira de se lidar com ele é que está determinando o quanto esses países estão conseguindo sair bem dessas crises. Esse é um dos pontos mais importantes. Então, você vê Israel, você vê Estados Unidos, você vê Reino Unido, você vê alguns países na Ásia, todos se saindo bem desta crise. E a Europa está patinando parecido conosco, ou às vezes, dependendo da localização na Europa, está pior do que o Brasil. E aí você começa também a ver reflexos, a gente vê alguns indicadores de atividade, que são algumas pesquisas, PMI, ISM, que demonstram isso, ou seja, a situação lá do PIB já não foi boa no primeiro trimestre, tudo isso é um reflexo desse atraso do processo de imunização que também acaba atingindo aqui. Então, qualquer perspectiva de melhora desses contextos são coisas que tiram o prêmio de risco das curvas de juros, tiram o prêmio de risco do câmbio e começam a aliviar a situação para tentar voltar à normalidade. A normalidade em si a gente sabe que ainda 2021 não vai acontecer. Tomara que pelo menos em 2021, 2022 nós já entremos um ano ali com o mais normal possível, seja o que quer que seja esse normal, que nós também não sabemos o que é. Aí, para fecharmos, na quarta-feira você espera 0,75 de alta da Selic? Espero 0,75 e muito provavelmente o Banco Central deve alterar o guidance para os próximos movimentos. Ele não deve dar uma sinalização tão firme de um próximo uma próxima elevação de 75 basis points, porque existem elementos agora de curto prazo que ele precisa calibrar um pouco os próximos movimentos de juros. Ou seja, nós tivemos um shift inflacionário no curto prazo que trocou a inflação, que era a inflação de transportes, que ela aliviou até por conta, de novo, dessa questão do câmbio, mas nós temos um shift para um problema de inflação de alimentos e também de energia elétrica, dado o problema climático. Ou seja, chuvas baixas têm gerado problemas de estiagem em algumas localidades, têm gerado problemas em algumas safras, têm gerado alguns problemas em algumas proteínas e têm gerado problemas de energia nos reservatórios. E aí ele precisa agora tomar cuidado com isso tudo, porque ele ainda não está lidando com a inflação de atividade econômica. Então, provavelmente, os próximos passos tendem a ser um pouco mais cautelosos. Perfeito, nós conversamos aqui com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.